Hoje você vai aprender os principais recursos do Allplan para visualização 3D dos seus modelos, tanto para forma quanto para armadura. Não só para você ter um visual mais bonito dos seus modelos, mas também para te ajudar nas verificações e apresentações para os seus clientes. Fica com o vídeo. Vamos aprender a configurar superfícies para animação e também algumas configurações especiais da janela. Bom, as ferramentas de animação, no geral, elas ficam na aba Visualização. A primeira ferramenta de todas aqui é a Cenário. Duas coisas que eu gosto de mexer nela são desligar o plano virtual do piso, aquele plano que fica logo abaixo da estrutura, e a cor de fundo da janela eu gosto de deixar em branco, para eu conseguir tirar prints e aproveitar esses prints como parte do detalhamento lá nas pranchas, tá? Tem também aqui a posição do sol, isso vai interferir nas sombras, coordenada global, né? Eu não costumo mexer nisso, a não ser que eu não queira sombras, aí eu coloco um horário de noite, se eu quero sombras eu coloco um horário de dia. Depois nós temos duas maneiras de aplicar a superfície nos nossos modelos. Eu vou fazer uma caixa aqui para conversarmos sobre essas duas maneiras. A opção que eu mais gosto é por meio da ferramenta Definir Superfícies. Eu vou abrir aqui e eu vou carregar um arquivo meu com algumas superfícies já criadas, mas nós vamos criar uma ou duas juntos, tá? Eu defino aqui uma cor e se o meu modelo for dessa cor, ele automaticamente assume aquela superfície, aquele material, tá? Vamos criar um juntos. Então clica em Nova Superfície, escolhe uma cor, eu vou escolher aqui a cor número 13, e aí você dá um nome, eu costumo colocar o nome do material e o número da cor entre parênteses depois, por exemplo, aterro entre parênteses número 13, porque depois fica mais fácil você saber as cores que você já usou. Pode vir depois em superfícies alterar. Aqui a gente vai configurar a imagem, tá? Em textura a gente escolhe a imagem, eu vou abrir a pasta do escritório, o software já vem com bastante imagens, mas eu organizei dentro da BIMWorks Brasil as mais usuais, porque realmente tem bastante, tá? Dentro de piso externo deve ter aqui algumas com solo, né, de solo, eu vou usar esse Sand 01 ou Sand 02. Tem bastante depois configuração visual aqui, rugosidade, reflexo, não conheço todas, mas as principais são transparência, se você quiser aplicar, e a outra configuração principal que eu considero é o tamanho da imagem. Essa é uma imagem de uma areia, se você colocar o tamanho dela muito grande, ele vai parecer na verdade um sólido árido e seco, né, e não uma areia. Então geralmente o tamanho 2 e 5 funcionam muito bem com as imagens do software. Se você quiser depois aperfeiçoar mais alguma coisa nas suas texturas, testa esse rugosidade, coloca uma superfície bem rugosa, por exemplo a de concreto. Ele vai misturar tanto a superfície da areia com a superfície de concreto e vai ficar uma superfície muito realista, né, dando uma sensação de que realmente ela é 3D. Tá? Mas é assunto mais focado se você quiser fazer algo um pouco melhor ainda. Isso aqui para nós está ótimo, pode dar ok e ok. Eu gosto muito de criar uma superfície sem um material também, só para dar transparência, e eu uso branco. Então, eu vou criar uma nova superfície e vou dar o nome transparente 1 entre parênteses. Venho em alterar, mas não vou usar uma textura, eu vou deixar um cinza claro, porque se eu usasse o branco, ia ficar muito transparente, ainda mais no fundo branco, tá? Então, aí eu não consegui enxergar nada. Na textura, a gente não vai colocar uma imagem, a gente vai colocar só definir a cor sólida, um cinza claro. Então aí ele vai ficar cinza, transparente, sem um material específico, entendido? Pode criar mais outros materiais e depois que você criar todos os seus materiais que você achar que são importantes, você salva por cima do arquivo que a gente carregou lá no início. Assim vai ficar fácil se você for para outros projetos de utilizar essas mesmas texturas. Sempre que você criar alguma textura nova nesse arquivo, você vai salvando por cima para ampliar ele. Falamos de uma maneira onde a gente consegue trocar a cor do modelo em função da cor, a superfície do modelo em função da cor, né, do material. A outra maneira é você aplicar uma superfície direto no modelo individualmente, tá? Então, se você apertar a tecla de atalho P, vai abrir a ferramenta de modificar propriedades arquitetônicas e aqui em superfície a gente consegue criar uma superfície também, mas nesse caso a gente aplica individualmente no modelo que a gente for selecionando. Tá? Se eu aplicar em um modelo, ele vai perder a regra da cor e vai respeitar a superfície que eu apliquei. Você pode depois desligar nessa mesma ferramenta, aperta o P e escolhe a opção desligar aqui e aplica de novo no modelo e aí volta a respeitar a regra da cor. Mas no geral a regra da cor é muito interessante. Então,
A gente configura uma superfície, né, igual a gente configurou ali para a regra da cor, mas a gente tem que aplicar no modelo. Tá? Se você quiser desligar, você marca aqui para desligar e depois aplica no modelo de volta e volta a respeitar a cor. Para as armaduras, nós podemos vir nas opções, nessa aba aqui, a animação, e em armadura de barra, a gente tem como configurar aqui a cor das barras em função do diâmetro, da classe de aço, do número de marca, e tem inclusive algumas outras opções. Tá? O mais comum é em função do diâmetro. Então eu faço uma regra bem prática, bem simples, que é a menor espessura do CAD tem o menor diâmetro. Né? O vermelho, o amarelo, o verde, o cian, o azul e o magenta são, nessa ordem, as espessuras do CAD. E aí eu coloco então a menor bitola para o vermelho, a segunda menor bitola para o amarelo, que seria o 8, 10 para o verde e assim por diante. E provavelmente você vai ter que inventar aí uma ou duas cores para as barras de 25 e de 32. Para criar um diâmetro novo aqui, não tem segredo, é só você clicar nesse símbolo de mais aqui embaixo. Só um detalhe, repara que eu não usei o vermelho original lá no início, né, nem o amarelo, nem o verde, porque se eu usasse aquelas cores que a gente configurou nas ferramentas de definir superfície, ele não ia receber a cor vermelha, ia receber uma cor de concreto, enfim, é o material que você aplicou lá. Tá? Outro detalhe importante, agora eu estaria vendo em função dos diâmetros, né? Mas no momento que eu mudo aqui, por exemplo, para a função da classe de aço, sair da janela, o modelo já muda. Isso é muito bom para você tirar imagens ou também para você conferir se a classe de aço está correta, se as bitolas estão certas, né? Eu bato o olho, eu sei que a barra é de 6,3 porque eu vejo ela vermelha. Eu tenho também na biblioteca, uma legenda para você colocar lá na sua prancha das cores e dos diâmetros. Então, se você tirar uma imagem, um print da sua janela de animação e quiser colocar lá na sua prancha, você coloca essa legenda do lado, fica muito profissional. Para finalizar a aula, você pode criar, passando o mouse aqui no canto inferior de uma janela, aparece essa barrinha fininha quando você passa o mouse aqui embaixo. Tá? Você pode criar um novo tipo de visualização. Eu costumo criar dois. Um chamado animação com linhas e outro chamado animação sem linhas. Você já vai entender. Eu vou dar o nome. No método de renderização, eu vou colocar sombra e a animação sem linhas, eu vou deixar o bordas desligado. Depois eu vou fazer a mesma para a animação com linhas, só que eu vou deixar esse bordas ligado. Vai ser uma maneira de você trocar rapidamente, né, a visualização da animação aqui, só trocando no campo ali, tá? Tem outras opções mais avançadas ali para baixo, se você quiser, você pode testar depois dentro da animação, mas elas fazem poucas diferenças, são mais focadas para a arquitetura. Essa aqui que nós estamos montando são as opções mais interessantes. Depois de criar, troque e veja o que acontece. Você consegue ver as arestas no modelo, na animação. Então, para imagens de forma, isso fica muito bom. Para imagens de armadura, nem tanto. Então, por isso que nós criamos também a animação sem linhas, que fica melhor. Tá? Porque lá vão ficar, como a seção da barra é um octógono, pode ser que apareçam muitas linhas e você não consiga nem enxergar a cor, se você tiver muitas barras. Para essa aula tudo, se você gostou, deixa um like, um forte abraço e até a próxima.